Trazer uma mensagem sobre os 3 sintomas de um avivamento. As 3 evidências de um avivamento. A primeira coisa que nós precisamos entender é a palavra avivamento, o significado dela. Muitos não compreendem o significado da palavra avivamento. Avivamento nada mais, nada menos é do que nascer de novo. Ou seja, mudança de vida. Ou seja, reviver. Ou seja, conversão, salvação. Ou seja, pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo. Avivamento tem a ver com milhares de pessoas dizendo: Jesus é Senhor da minha casa, da minha vida. Jesus é Senhor. Avivamento tem a ver com a rendição de uma família, de uma cidade, de um estado e de uma nação aos princípios da palavra de Deus, ao governo de Deus, à vontade, aos pensamentos, aos caminhos de Deus. Isso é avivamento. Por muito tempo se alimentou a ideia que avivamento era o falar em novas línguas, era a evidência dos dons ministeriais, a evidência do sobrenatural. Tudo isso faz parte do avivamento, mas a essência do avivamento é a conversão de almas. É pessoas sendo resgatadas, pessoas correndo para Jesus dizendo: eu quero Jesus, eu quero me entregar a Ele, eu quero me render a Ele. Isso é avivamento. E o sobrenatural é a cereja deste avivamento. E eu acredito que Deus está nos conduzindo para esse tempo. E o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aqui Abacuque, quando você estuda a história de Abacuque, Abacuque provavelmente ele era um levita, um profeta. Ele era um adorador profético na sua época, conterrâneo de Jeremias, Ezequiel, e que estava vivendo uma decadência dentro da sua época. O povo de Deus estava vivendo uma decadência social, religiosa e política. E diante desse quadro, ele fica não somente indignado com tudo isso, mas ele vê uma necessidade de uma intervenção de Deus. E ele relembra os feitos do Senhor, que os anciões, normalmente como era prática de costume, contar às gerações posteriores. Fazia parte da cultura judaica os anciões estarem contando o que Deus tinha feito no passado. Então eles transmitiam os feitos do Senhor. E com certeza Abacuque tinha um bom depósito dos feitos do Senhor através dos anciões da época. E ele, relembrando esses feitos, relembrando essas experiências que o povo de Deus tinha tido, e o tempo em que ele estava vivendo, ele percebe que o tempo em que ele estava vivendo estava destoando daquele povo que estava imerso na presença do Senhor, experimentando a glória do Senhor. E ele, como um adorador profético, com a sua sensibilidade, ele levanta um louvor com um misto de oração, clamando ao Senhor. O texto diz: Senhor, ouvi a tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realize de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Algumas versões diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifique. Ou seja, faça conhecido.
Então esse adorador profético, ele clama por avivamento. Ele clama por uma intervenção de Deus, para uma ação de Deus, porque o povo tinha perdido os padrões morais, tinha perdido os padrões espirituais, a política do seu povo estava corrompida, ou seja, tudo estava comprometido, tudo estava imerso a um governo que não era o governo de Deus. O povo de Deus estava sendo influenciado por um governo corrupto, um governo humano, um governo carnal, que tinha destruído, minado todos os valores e princípios do povo de Deus. Então ele estava diante de uma convulsão social, uma convulsão religiosa. E dentro desse contexto, ele clama ao Senhor como intercessor. Ele entra na brecha de intercessão e ele começa a clamar dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Notifique, Senhor, porque eu ouvi a tua fama, e quando eu ouvi os teus feitos, a tua fama, eu me estremeci. As minhas pernas ficaram bambas, porque o que o Senhor fez foi tremendo, foi sobrenatural. E eu quero viver isso novamente, Senhor. Eu não me conformo. Ou seja, há um inconformismo no coração do profeta. Ele não compactua com aquilo. Ele não é vendido por aquilo. Ele não negocia princípios. Ele toma um posicionamento, ele toma uma atitude diante daquele quadro, daquela convulsão social, religiosa, política, e ele diz: Senhor, eu quero o teu reino, eu quero o teu governo, eu quero a tua vontade, porque eu fiquei sabendo da tua vontade manifesta, eu fiquei sabendo do teu governo manifesto, e Senhor, por alguma razão, por escolha do homem, tudo isso foi perdido, mas eu, na minha geração, eu me levanto para declarar, Senhor, e para pedir uma intervenção do Senhor, para que esse quadro convulsivo seja mudado, alterado pela tua presença. Este profeta, ele se posiciona de uma forma aonde ele não compactua com nada aquilo que estava vigente na sua época. E quando eu olho, queridos, para a história dos avivamentos, eu percebo o mesmo perfil desses homens. E enquanto eu estudava a história dos avivamentos, algo que mexeu muito comigo, eu tinha alguns lapsos de memória a respeito dos protagonistas dos avivamentos. Mas uma das coisas que mexeu comigo é que os avivamentos foram protagonizados por adolescentes e jovens. Jovens de 19 anos, 26 anos, onde estavam sendo assediados por tantas situações, onde a sociedade estava pressionando, e aonde o quadro econômico, social, religioso estava em crise. E eles se levantaram em meio a essas cinzas, inconformados, inflamados por uma palavra de autoridade, revelação, e disseram: nós iremos alterar tudo isso. Nós iremos mudar isso. Nós nos posicionamos como geração. Nós nos posicionamos. E eles simplesmente entraram na brecha de intercessão. Eles taparam aquela brecha. Quando a Bíblia fala sobre brecha, fala justamente de uma aresta que o inimigo ele abria no meio das muralhas, para nas madrugadas se infiltrar e assaltar a cidade. E Deus usa esse quadro de invasão do inimigo daquela época para dizer: precisa um soldado ficar nessa brecha, para que nas madrugadas o inimigo não venha entrar por essa brecha. E esses jovens, na história de avivamento, eles perceberam essas brechas sociais, religiosas. Eles se posicionaram inconformados, dizendo: o inimigo não vai mais saquear a cidade, o inimigo não vai mais destruir a nossa cidade. A partir de hoje, nós somos os guardiões da cidade. E eles entraram na brecha daquelas muralhas. E quando a Bíblia fala sobre brecha, a Bíblia nos traz um entendimento sobre intercessão. Ou seja, de você
está em um lugar onde o inimigo não tem acesso, onde o inimigo não tem legalidade. E quando eu olho para essa ferramenta chamada intercessão, eu vejo quão poderosa ela é. E esses jovens, eles acessaram essa ferramenta. E eles começaram a clamar, dizendo: nós queremos avivamento. E pessoas começaram a se unir a esses jovens. Pessoas mais velhas, pessoas de todas as idades, culturas começaram a se unir. Em um dado momento, daquela incessante oração, batalha, inconformismo, com aquele sistema que estava convulsionado, eles experimentaram uma grande visitação do Senhor, uma surpreendente visitação do Senhor. Eles foram impactados e eles começaram a assistir Deus se manifestando, Deus se movimentando, por conta do posicionamento do coração deles, por conta da escolha deles, por conta de eles serem radicais em não negociar os princípios, em eles se posicionarem e dizerem: olha, eu não abro mão dos valores, eu não abro mão dos princípios. Eu creio numa igreja gloriosa, eu creio no reino de Deus, eu creio no governo de Deus, eu creio na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Eu creio nisso, por isso eu vou pregar, por isso eu vou me posicionar, por isso eu vou viver, eu vou agir, vou reagir segundo a esses valores, segundo a esses princípios. E esses jovens, por conta desse posicionamento, eles experimentaram o grande avivamento. Ou seja, Deus invadindo as casas, os apartamentos, as ruas, Deus invadindo vilarejos, Deus invadindo a cidade, Deus invadindo o estado, Deus invadindo a nação, e a nação se rendendo ao Senhor Jesus. Eu creio em uma nação totalmente convertida. Amém. Eu creio no grande avivamento. Eu creio na conversão de milhares de pessoas. Jesus fez uma intercessão há 2000 anos atrás, dizendo: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de vir. Todo ser humano existente na face da terra foi alvo intercessório de Cristo Jesus. Eu e você, todos nós, somos alvos da intercessão de Cristo Jesus. Eu estou aqui, você está aqui, porque houve um depósito intercessório de Cristo Jesus. Ele rogou, Ele orou por você, Ele intercedeu, para que eu e você pudéssemos ser iluminados, para que nós pudéssemos ser reconectados com o reino, o nosso propósito existencial, para que nós pudéssemos estar conectados novamente com Ele. Eu e você fomos alvos da intercessão de Cristo Jesus. E aqui Abacuque, ele clama ao Senhor para que a nação experimentasse esse avivamento, porque ele tinha ouvido sobre os feitos do Senhor. E esses jovens, nos séculos passados, décadas atrás, eles ficaram sabendo dos avivamentos. E a igreja tem encarregado um legado histórico dos avivamentos de Deus, nas manifestações de Deus em séculos, em décadas, desde a igreja primitiva, desde o primeiro sermão de Pedro em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre Pentecoste, sobre os 120 que estavam no cenáculo, na ocasião de Pentecoste, e haviam 17 nações, e ele começa a pregar. E a Bíblia fala que em 2 dias, 8.000 pessoas se converteram a Jesus. Havia um peso intercessório de Cristo Jesus, e havia um peso intercessório dos discípulos, clamando pela evidência do Espírito Santo, clamando para o propósito existencial deles como embaixadores do reino, como filhos do Senhor, como aqueles que estavam carregando uma responsabilidade de propagar o Evangelho a toda a criatura. Havia um peso muito forte, havia uma consciência, e eles se movimentavam de acordo com essa consciência. E eles se levantaram com essa consciência, com esse poder, com essa autoridade. E Pedro se levanta, e ele começa a pregar.
E o seu discurso, além de carismático, havia uma tremenda unção, tremenda autoridade. O seu discurso tornou como uma espada de dois gumes. Entrou no coração dos homens e das mulheres. E estremecia o coração daquelas pessoas. De tal forma que aquelas pessoas se arrependiam. Elas eram convencidas pelo Espírito Santo do pecado. Elas diziam: eu não quero mais o mundo, eu quero Ele. Porque eu entendi de alguma forma no meu espírito que eu nasci e eu vivo para Ele. E a igreja primitiva começou a crescer, começou a se expandir. E os apóstolos começaram a se levantar como autoridades, com uma voz apostólica, profética. E as nações vizinhas começaram a ser impactadas por isso. E desde então, em tempos, por conta dessa consciência, os homens de Deus experimentaram grandes avivamentos. E a pergunta é: por que será que em tempos vieram grandes avivamentos? E por que se findou os avivamentos? Quando nós estudamos a história dos avivamentos, há um livro que fala sobre generais de Deus, trazem detalhes, o porquê alguns eventos, alguns avivamentos foram perdidos. Como na Argentina, que durou 1 ano. O porquê esses avivamentos foram perdidos? A maioria dos estudiosos sobre avivamento fala sobre a falta de sensibilidade e consciência contínua do que eles estavam carregando, do que eles estavam vivendo. E eu creio numa geração que vai ter essa mentalidade contínua do que ela está carregando. E ela vai carregar essa consciência, essa mentalidade dentro de um coração humilde, um coração de aprendiz, um coração ensinável, um coração pronto a mudanças, um coração pronto a arrependimento, um coração pronto a ouvir o que Deus está falando, aonde está o vento, aonde Deus está direcionando. Um coração é simplesmente maleável à voz do Senhor. Um coração como esse, ele preserva continuamente o avivamento. Eu quero trazer alguns relatos de avivamento. No ano de 1904 a 1905 aconteceu, próximo de nós, o avivamento na Argentina. Esse avivamento foi um avivamento onde se instaurou o discipulado, que era o cuidado das pessoas. E quem protagonizou esse avivamento foi um jovem, ele clamando ao Senhor, um jovem em 1967, ele clamou para que Deus viesse. E quando Deus veio, não somente almas foram se convertendo, como essas almas, elas queriam serem cuidadas, elas queriam ser acompanhadas, elas queriam aprender da palavra de Deus. Elas eram tão famintas, porque na oração desse jovem ele dizia: Senhor, traga fome, traga sede da tua presença. E por conta dessa oração, houve uma grande fome, uma grande sede da presença de Deus na Argentina. E essa nação experimentou esse grande avivamento, um avivamento de cuidado, um avivamento de um discipulado contínuo na vida das pessoas. Após esse jovem ter tido uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Em 1904 a 1905, ocorreu um dos maiores avivamentos na história, no país de Gales. Evan Roberts, um jovem de 26 anos, foi um dos instrumentos de Deus para desencadear esse avivamento. Todo o país foi varrido por esse avivamento. Segundo estudiosos, foi o maior avivamento da história, o avivamento em Gales. E esse jovem de 26 anos, ele clamava ao Senhor dizendo: Senhor, que a tua glória invada. E a história diz que esse jovem estava em alguma das montanhas de Gales, olhando para o vale de Gales, e ele estava fazendo a oração do Pai Nosso em voz alta. E quando ele chegou em um momento da oração do Pai Nosso, que dizia: que venha o teu reino, a história diz que esse jovem ficou mudo.
E ele começou a se estremecer, começou a chorar. E ele não conseguia sair do lugar onde ele estava. E naquele momento, Deus começou a se mover em Gales como nunca. Deus começou a se mover. Pessoas, elas vinham até Jesus, elas corriam até o Senhor Jesus. Elas queriam ouvir a palavra do Senhor. No ano de 1910, 905, 910, houve um grande avivamento nos Estados Unidos, na rua Azusa. Havia um homem chamado Simon, que foi um dos protagonistas, e tantos outros homens do avivamento. E nesse lugar, na rua Azusa, o lugar não era um porão. Não tinha como eu entrar, um homem de 1,90 m entrar naquele porão. Se eu fosse entrar, eu tinha que entrar quase que agachado. E as pessoas chegaram a perguntar para Simon: Simon, o porquê você está neste lugar? Simon, olhando para aquelas pessoas, disse o seguinte: esse lugar não é para girafas, mas sim para ovelhas. E na realidade o que ele estava querendo dizer é que, para experimentar o avivamento, quando você estuda essa declaração de Simon, que para que o homem venha estar experimentando o avivamento, ele não pode ser uma girafa, ele tem que ser ovelha. Ou seja, ele tem que se inclinar, ele tem que ter o coração de ovelha. E desse avivamento, dois homens foram enviados para o Brasil no ano de 1910. Daniel Berg e Gunnar Wing foram enviados para o Brasil para espalhar avivamento no Brasil. Então a história traz esses homens como cidades de Almolonga, na Guatemala. A cidade de Almolonga era uma cidade onde a bebida, onde o vício era muito forte. E um dia, um dos homens que estavam embriagados na beira do meio-fio, alguém chegou até ele e falou de Jesus, e esse homem disse: eu quero esse Jesus. E esse homem que a sociedade desconhecia, esse homem que era rejeitado pela sociedade, começou a clamar, começou a orar, para que Deus viesse em Almolonga. E por conta da intercessão desse homem e tantos outros homens e mulheres, o avivamento veio em Almolonga. E toda a cidade de Almolonga, na Guatemala, foi varrida por esse avivamento. Pasme você, nessa cidade havia uma colheita, e na colheita era um só caminhão. E quando o avivamento veio sobre Almolonga, não somente o quadro espiritual, social, religioso foi afetado, como até a terra foi afetada. Eles começaram a mostrar o que a terra estava produzindo, porque até então o que a terra produzia eram alguns legumes mirradinhos. Eles não tinham legumes, frutas de qualidade. Mas quando eles começaram a orar por Almolonga, pela terra de Almolonga e pela própria terra física de Almolonga, eles não somente experimentaram a mudança do quadro político, religioso, social, como também a mudança do quadro da terra. E diz a história que muitos caminhões começaram a sair naquela terra. Se você procurar, isso tem nas redes sociais. Tem uns vídeos, homens carregando abóboras gigantes, carregando os caminhões. Isso aconteceu no nosso tempo, na nossa época. E as prisões que existiam naquela época, elas foram esvaziadas. Elas foram transformadas em salões de festas. Porque os prisioneiros, todos, tinham se convertido ao Senhor Jesus. Toda a cidade tinha se rendido ao Senhor Jesus. Almolonga. A história nos traz de Colômbia, o grande avivamento que varreu Colômbia. O Canadá, Catch the Fire, que houve em 1990, onde as pessoas eram cheias do Espírito Santo, onde houve muitas conversões de almas. Pessoas foram transformadas, foram impactadas pelo poder do Senhor. E o mundo ia até este lugar, ia ao Canadá para ser ministrado, para ser tocado, para experimentar o que estava acontecendo no Canadá. Nós queremos essa experiência, nós queremos o que está acontecendo no Canadá. E hoje, atualmente, na Europa,
Recentemente foi feita uma estatística do que está acontecendo na Europa. Por mais que esteja acontecendo a degradação moral, social, política, começou a surgir na Europa, em vários países, focos de avivamento. Os estudiosos de avivamento estão dizendo: a Europa está prestes a experimentar um grande avivamento. E pessoas estão intercedendo, estão orando para que o avivamento varra toda a Europa. Isso é nos dias atuais. Quando eu estudo um pouquinho mais a história sobre a Coreia, David Cho, conhecido como Paul Cho, um dos pastores da maior igreja do mundo, Deus chamou ele para ganhar almas, para interceder. Esse homem, ele compra uma montanha, ele faz grutas, pequenas grutas, oratórios nessa montanha. E em todo tempo, em toda hora, existem pessoas nessas grutas, ajoelhadas, clamando por avivamento. E por conta dessa consciência, a Coreia experimentou um grande avivamento. Milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. A história de avivamento nos traz outros homens. O Conde Zinzendorf, que foi um dos homens dentro do contexto da história do avivamento dos moravianos, os morávios. Eram homens que levantaram torres de oração. Eram homens que oravam, homens que clamavam ao Senhor. Por mais que eles não sentissem, por mais que eles não vissem, eles entendiam que a oração desencadearia o grande avivamento. E que eles não queriam perder mais tempo, eles queriam estar na brecha de decisão, eles queriam estar orando, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. Eles entendiam que quanto mais eles orassem, mais eles estavam remindo o tempo do grande avivamento. Por vários anos, esses homens ficaram intercedendo. E o avivamento veio em toda aquela região. Outros homens que você pode estar estudando a respeito do avivamento: John Wesley, George Interfield, Jonathan Edwards, George Miller, John Hus, e tantos outros homens que foram protagonistas do avivamento. Eu quero desafiar você a procurar a história do avivamento, a estudar o que esses homens fizeram, como era o coração desses homens. Por mais falho que eles eram homens apaixonados por Deus, homens que queriam buscar a Deus, homens que queriam o propósito do Senhor. Eles ouviram a fama do Senhor, e eles estavam dizendo: Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, Senhor, nós queremos viver os feitos do Senhor. Eles eram inconformados, assim como Abacuque era inconformado. Eles saíram de uma condição de religiosos, eles saíram de uma condição que o sistema estava propondo para eles, e eles entraram na brecha da intercessão. Eles começaram a clamar para que Deus mudasse, para que Deus viesse. Eu creio no grande avivamento. E volto a dizer, todo avivamento veio em quadro de convulsão. E quando eu olho para o Brasil, a nossa nação, hoje nós vivemos uma convulsão social. Hoje nós vivemos uma convulsão religiosa. Hoje nós vivemos uma convulsão política. Em um quadro como esse, quando nós estudamos a história dos avivamentos, foram quadros que antecederam o grande avivamento. Por isso que quando eu olho para o quadro do Brasil, onde pessoas estão desesperadas, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? É o momento de nós começarmos a orar, a clamar: Senhor, venha o grande avivamento. Vem o grande mover sobre o Brasil. Nós cremos nisso, porque o terreno está propício.
E em toda a história, o diabo vem trabalhando para isso. E o Brasil tem vivido focos de avivamento. E um dos sintomas do avivamento que eu quero estar passando para você, que o Brasil é a Europa, e alguns países que estão clamando há anos, desde a minha adolescência, abre aspas aqui, desde a minha adolescência, quando Deus me chamou para o ministério, eu vejo pessoas incessantemente clamando pelo avivamento no Brasil. Desde o início dos anos 90, que eu tomei a consciência da importância da oração do avivamento, eu vejo pessoas dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus, ore pela nossa nação, interceda pela nossa nação. E Deus levantou alguns faraós proféticos, intercessórios no Brasil, que tem perpetuado, que tem estado na brecha da intercessão. E há um clamor de Deus, através dos profetas, dizendo: é tempo da grande batalha, é tempo do avanço como nunca intercessório da igreja, é tempo de um posicionamento, aonde dizer: Senhor, está pronto, pode vir varrer o Brasil, pode vir trazer o avivamento em Caxias do Sul, pode vir trazer o avivamento do Rio Grande do Sul, pode vir trazer. Nós clamamos porque nós ouvimos a tua fama, e nós sabemos que o Senhor é poderoso em todas as coisas. Um dos sintomas do avivamento é almas se convertendo a Jesus. E nós nos acostumamos com isso. Mas existe o que? Sinais, focos acontecendo em nosso connect, fellowship e na própria igreja. Basicamente, quase que todos os cultos tem pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Quase que toda semana tem pessoas novas entrando no teu connect, no teu fellowship. Isso não é normal. Não é normal as pessoas se converterem dentro de um connect, um fellowship e na igreja. Não é normal. Você entrou em um momento na vida da igreja onde isso se tornou normal. Você achou que isso é normal, mas não é normal. E isso é um foco de avivamento. É Deus sinalizando, dizendo: eu estou liberando uma graça sobre o meu povo, eu estou liberando ousadia, eu estou liberando uma unção, eu estou liberando um poder sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre essa nação, para a grande conquista, para o grande avivamento. É Deus dizendo: despertem, despertem, porque eu estou para fazer algo grande nesses dias. Um dos sintomas é pessoas se comprometendo com Jesus e com a sua causa. Um dos sintomas do avivamento não é somente a conversão de almas, mas pessoas se comprometendo com Jesus, dizendo: olha, eu me comprometo com Ele, e com aquilo que Ele ama, e com a causa dEle. Ele não se compromete com a religião. Ou seja, eles têm uma consciência tão clara do reino de Deus, que eles dizem: eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra, eu estou vivendo a eternidade de Deus aqui na terra. A minha vida é passageira, eu sou estrangeiro, eu sou forasteiro, eu estou de passagem, e eu preciso valer a pena enquanto eu estou vivo. Eu preciso dar o máximo na minha vida. Um dos sintomas do avivamento, segundo os sintomas, é pessoas se comprometendo com Jesus e com aquilo que Ele ama, com a sua causa. O terceiro é Ele mudando o quadro social e o quadro político de uma nação. Deus tem levantado os seus profetas, sinalizando. E o reino das trevas tem se levantado, querido, nesses dias como nunca. Para que isso não venha acontecer, queira o diabo ou não,
existe um mandato de Deus no Brasil. Vai acontecer. Vai acontecer. O diabo tem vomitado as piores ideologias sociais. Ele tem tentado implodir a sociedade. Através das universidades, através do colégio, através dos relacionamentos. O diabo tem vomitado as piores nojeiras hoje. Através da mídia. Através de tantos meios de comunicação. E os mais antigos estão alarmados, dizendo: meu Deus, o que virou o mundo? Está chato, está horrível. E os novos têm percebido a dificuldade em se movimentar nesse sistema social. Mas eu quero trazer boas novas. Está vindo o avivamento do sistema social. Deus está levantando você para influenciar a sociedade e todas as camadas sociais, para alterar a sociedade. Deus tem trazido essa consciência nos 4 cantos do Brasil sobre a importância da sociedade em todas as suas camadas sendo influenciadas pela sua presença, com o seu trabalho, com a sua empresa, com a sua habilidade, com a sua formação. É você entender que o reino de Deus não se restringe em um domingo, não se restringe a um connect, um fellowship, a um grupo de estudo bíblico. O reino de Deus é amplo em todas as áreas da minha vida. Tudo que eu faço é para a glória dele. Tudo que eu faço é expansão do reino, é uma extensão do reino. Os 3 sintomas do avivamento: almas se convertendo, pessoas se comprometendo com Jesus e sua causa, e mudanças sociais. E a pergunta é: quais foram as chaves que os avivalistas usaram para destrancar o avivamento? Quais foram as ferramentas assertivas desses homens? Primeira, oração. Diziam os homens antigos: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quer ter poder? Ore. Quer ter menos poder? Não ore. A oração, ela traz o combustível. Ela traz sensibilidade para o poder disponível da igreja. Porque ele já deu poder. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. E a oração me leva à sensibilidade a esse poder que já está disponível. E me leva a me movimentar de uma forma assertiva com esse poder no reino espiritual e no reino material. A oração me leva a estar debaixo dessa torneira de poder e autoridade. Não existe outra forma de expandir a autoridade e o poder na minha vida a não ser através da oração. A outra chave é o jejum. Eles fizeram do jejum uma cultura. Eles fizeram do jejum uma prática. Eles jejuavam, dizendo: Senhor, que venha o grande avivamento. Eles jejuavam, eles oravam pela nação, por pessoas que eles não conheciam, para que Deus viesse e trouxesse um grande mover. A terceira, eles se humilhavam em arrependimento. Eles denunciavam os seus pecados. Vendo a história do avivamento, quando começou o mover de Deus em determinado país, os jovens, os adolescentes, como um culto como esse, eles corriam até a frente e diziam: pastor, posso falar uma coisa? E o pastor falava assim: o que, meu filho? Eles se arrependiam no pecado publicamente. Não precisava ninguém falar para eles. Havia uma consciência. Havia uma consciência que o ego, o orgulho, a vaidade precisava ser erradicado do coração deles, que eles lançaram tudo na latrina, lançaram tudo na privada aquilo.
E disseram: não importa o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu estou aqui me abrindo dizendo: eu pequei, eu falhei, eu me arrependo. E por conta disso, multidões começaram a correr em direção ao palco e declarar, denunciar os seus pecados. Esses homens que protagonizaram o avivamento foram homens que se humilharam, homens que denunciaram o pecado de seus corações, homens que não olharam: o que vão pensar de mim? Não, eu tenho um orgulho pela minha história espiritual. Eu tenho uma vaidade porque as pessoas me veem como um homem de Deus, um profeta de Deus, me veem como um homem perfeito, um representante de Jesus, parecido com Jesus aqui na terra. Agora eu vou falar que eu falhei, eu errei. As pessoas vão olhar de uma forma diferente, então é melhor eu ficar no meu cantinho, é melhor eu não falar nada. A grande mentira do século e do reino das trevas. Esses homens, eles diziam: não importa, o que me resta é a coroa da justiça, o que me resta é Ele, o que me resta é a eternidade, o que eu quero é a eternidade, os meus olhos estão fitos na eternidade. Esses homens tinham essa consciência, eles corriam, eles denunciavam os seus pecados, eles se arrependiam diante do Senhor. E eram homens que bebiam na palavra de Deus. A palavra era como orvalho, a palavra é como maná, diariamente na vida deles. Eles não ficavam aguardando o maná, porque eles entendiam que o maná apodrecia. E Deus tinha dito assim para o povo dele: ó, não guarde, porque vai apodrecer. E alguém achou de guardar o maná apodreceu. E Deus diz assim: ó, eu vou trazer o maná amanhã novamente. Mas alguém quis trazer um mecanismo, um jeitinho diferente de Deus, e o maná apodreceu, e eles se depararam com o apodrecimento do maná. E esses homens, eles entenderam sobre um acesso diário da palavra de Deus. E não um dia da semana eu vou ler a Bíblia, não um dia do mês eu vou ler a Bíblia. Eles entenderam: todos os dias eu vou acessar o maná, eu quero maná fresco. E eles se alimentavam com a palavra de Deus. E o último ponto, eles entendiam a importância da unidade. E o quanto o inimigo conspirava contra a unidade do casamento, da família, dos ministérios, da igreja. E eles seguiam a paz com todos e a santificação. Eles se tornaram pacificadores. E por conta disso, o avivamento veio sobre toda a nação. Em um momento da nossa história como igreja, eu estive compartilhando uma experiência que eu tive no ano de 1993 e 94, mais ou menos. E uma noite que eu estava dormindo, eu tive um sonho. Eu vou terminar a mensagem falando sobre esse sonho profético. Enquanto eu estava dormindo, eu vi um céu aberto, como o céu de primavera. E por um dado momento, houve uma eclipse. Nesse sonho eu via tudo isso. É como se tudo fosse real. Eu vi uma eclipse. E quando houve aquela eclipse, eu comecei a ouvir o barulho dos carros. E junto com os carros comecei a ouvir pessoas orando. E várias outras pessoas se ajuntando, orando. A tal ponto que o barulho dos carros no mundo foi sufocado pela oração. O barulho do mundo simplesmente desapareceu com o barulho da oração, da intercessão. Enquanto eu ouvia
e via aquele quadro, eu via pessoas chorando, pessoas se quebrantando, pessoas clamando a Deus. E era aquele eclipse. E quando eu olhava para aquele eclipse, eu via algumas estrelas. E eu perguntava, o que está acontecendo? Enquanto eu perguntava o que estava acontecendo, eu vi como aquele céu negro, com algumas estrelas, e as pessoas clamando em alta voz. Eu vi como um rolo, aquele céu se enrolando. E uma grande névoa tomou todo o Brasil. Eu vi um sol muito forte que tentava penetrar, e estava batendo naquela névoa. E na medida que aquele sol batia naquela névoa, aquela névoa foi dissipando, foi dissipando. E eu comecei a ver uma grande alegria, uma grande movimentação do Brasil. Enquanto eu via tudo isso, um relógio digital apareceu diante dos meus olhos, marcando 8h15. Eu era um adolescente, eu perguntei, Deus, o que eu vi nesse sonho é tão real. O que o Senhor está dizendo? Conversei com alguns profetas, conversei com alguns mestres sobre essa experiência. Alguns falaram um pouco sobre cada momento disso. Mas não foi algo que o meu espírito calou-se dizendo assim, uau, é isso. Enquanto eu meditava nesse tema avivamento, Deus trouxe esse sonho novamente no meu coração. E o que mais tem estado no meu coração é aquele digital, 8h15. Nós temos falado sobre um Deus de números. Um Deus que fala através dos números. E a pergunta é, por que Deus usa números na Bíblia? Porque Deus é um Deus de sabedoria multiforme. Ele comunica como Ele quer, Ele faz como que Ele quer. Ele é um Deus soberano. E quando nós estudamos os números e buscamos fundamento para os números que o Senhor traz na Bíblia Sagrada, respaldo para aquilo, nós vemos a evidência, o porquê dos números, assim como o nome era dado às pessoas. Tinha um propósito de marcar uma época, de falar algo que iria acontecer, ou de algo que aconteceu. Então Deus é um Deus que fala através de muitas coisas. E quando se trata de números, Deus fala. E é interessante que há um texto que a Bíblia fala assim, calcule o número. A Bíblia fala sobre nós calcularmos o número. E quando eu leio para esse 8h15, temos aprendido, o 8 fala sobre novos começos. E o 15, quando eu somo o 1 com 5, é 6, o número do homem. Novos começos na vida do homem. Quando eu pego 8 mais 15, 23. Ano 23, o próximo ano. Quando eu pego o 23 e somo 2 mais 3, é 5. Abundante graça de Deus. Em outras palavras, no ano 2023, um novo começo da superabundante graça do Senhor sobre o Brasil. E Deus está convocando não somente a Biuan, mas todos os pastores do Brasil. Acredito que de alguma forma Deus tem sinalizado isso. E Deus tem trazido alguns focos de avivamento no Brasil.
E você está experimentando foco de avivamento no teu connect, no teu fellowship. E nós temos experimentado aqui nessa casa. E nessa noite eu percebo um santo clamor de nós nos posicionarmos e de nós clamarmos: Senhor, eu ouvi a tua fama e me estremeci. Realiza os feitos como antigamente nesse tempo. Aviva a tua obra no meio dos anos. Deus está dizendo: quem quer entrar nas fileiras? Quem quer entrar na brecha de intercessão? Quem quer ser Abacuque? Quem quer ser esse adorador profético e está declarando avivamento no Brasil? Quero convidar vocês a se colocar em pé em nome de Jesus. Independente do quadro que nós iremos apresentar, nós vamos estar vivendo no próximo ano. Existe um start de Deus, do grande avivamento. Existe um start de Deus para um mover de Deus no Brasil. E eu creio nisso. É interessante que quando você estuda a história, alguns homens desistiram. Alguns oraram por um tempo e disseram: nada aconteceu. Eu estava estudando a história do avivamento e mostra alguns homens que oraram e de repente nada aconteceu. Então não vou mais. Mas os poucos que mantiveram a consciência, orando, intercedendo, crendo naquilo, eles experimentaram o grande avivamento. Deus está convidando você a fazer parte dessa história do avivamento em nossa nação, do avivamento em Caxias do Sul. E eu creio nessa noite que é uma noite de arrependimento. É uma noite onde eu reconheço o lugar que eu tenho ocupado, o lugar onde eu tenho estado, e a passividade que eu tenho tido, o conformismo, o chega, o tá bom, é o necessário, é o que eu tenho para oferecer, é suficiente isso. Se sobrar um tempo, eu faço. É um tempo de arrependimento da nossa agenda. E nós clamarmos pela agenda de Deus. E falar: Senhor, eu quero me arrepender por estar numa zona de conforto, uma zona passiva, por simplesmente estar por estar na igreja, estar por estar em um connect, um fellowship, em um ministério. Eu não quero ser um membro morto. Eu não quero ser um membro atrofiado. Eu quero me arrepender, não somente disso, Senhor, mas dos meus pecados de procrastinação. Eu quero, Senhor, eu quero me humilhar, quero me arrepender. Eu quero ser um com meu irmão. Eu quero viver essa cobertura mútua com os meus irmãos. Se você quer isso no teu coração, eu quero que você fique bem à vontade. Eu não quero forçar ninguém a isso. Se você quiser, aonde você está, se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser vir aqui na frente para se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar sentado, fica. Mas eu quero que nessa noite haja um recobrar de consciência. Sara as famílias, sara os relacionamentos, sara os ministérios, sara as igrejas, sara, Senhor, as cidades, os estados, sara essa nação.
Pai, nós pedimos a Tua influência, o Teu governo. Nós clamamos pelo abatimento do reino das trevas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero desafiar você nas suas orações diárias a você estar clamando por avivamento. Talvez você nunca orou por avivamento, mas coloque como nos tópicos de oração. O primeiro tópico da tua oração: Senhor, eu clamo por avivamento. A Bíblia fala a respeito de Daniel. Daniel, ele se arrepende pelo pecado da nação. Quando você for orar por avivamento, que você tenha a oração de Daniel como modelo. Quando você orar por Caxias do Sul, que você tenha a oração de Daniel como modelo. Pecamos contra Ti, Senhor. Falhamos. Nos envolvemos com outros deuses, com outras práticas. Colocamos o nosso reino em primeiro lugar. Colocamos nossa vontade em primeiro lugar. Os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos caminhos em primeiro lugar, Senhor. Falhamos contigo, Senhor. O Senhor nunca foi a primazia, Senhor. Vivemos uma mentira, um engano, uma religiosidade, e nós nos arrependemos. É o modelo de oração de Daniel. E peça para o Senhor avivar o teu casamento, a tua família, essa cidade, esse estado, essa nação. E vou dizer que você esteja sensível ao Espírito Santo, porque Ele vai conduzir você a fazer algumas loucuras boas espirituais. Que não poderia ser loucuras boas espirituais para você e para mim. Deveria ser algo diário. É você olhar para o seu cônjuge e falar para ele: eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço a minha soberba, o meu orgulho, eu reconheço a minha vaidade, a minha arrogância. Eu uso esse tom porque eu quero fazer isso, eu falo isso, eu uso essas palavras porque eu quero machucar você mesmo. Lá no fundo eu quero fazer isso. Eu quero pedir perdão para você. Talvez o Espírito Santo vai conduzir você a uma transparência, a uma verdade do íntimo, a uma vulnerabilidade sua, aonde você vai desnudar o teu coração para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, onde você vai entrar numa vulnerabilidade.